Olá, queridos, estamos no ar com mais um Conversa Pública, né? O nosso momento delícia do dia, onde a gente pode trocar informações e trazer informações mesmo que podem ser preciosas para o nosso dia a dia, né? Você já sabe disso, mas não basta saber, a gente tem que saber das coisas e colocá-las em prática para que elas possam ter efeito na nossa vida, não é mesmo? Hoje a gente vai falar sobre um tema que, inclusive, anda preocupando muita gente Brasil afora. O número de novos casos de doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti explode no Brasil. A dengue, chikungunya, zika e a febre amarela, eles voltam, né, a preocupar os brasileiros. A Organização Mundial de Saúde reconhece a importância das campanhas de combate ao mosquito, mas ela afirma que precisamos ir além. É preciso investir e atualizar os protocolos de controle desse mosquito, incorporando soluções sustentáveis que já foram, inclusive, aprovadas aqui no Brasil para uso dos brasileiros. Para refletir sobre esse tema super importante, eu tenho um imenso prazer de receber no nosso estúdio hoje o infectologista Dr. Edmilson Migovski. Prazer enorme tê-lo aqui e muitíssimo obrigada pela sua presença, Dr. Migovski. Prazer é meu, Celeste, prazer enorme falar com vocês sempre, né? Eu acho que esse meio de comunicação que vocês propagam aqui faz com que o brasileiro tenha um pouco mais de informação. E eu ouso dizer que uma população melhor orientada, melhor educada, certamente adoece menos. E eu acho que é isso que vocês vêm fazendo aqui no nosso canal, né? É isso mesmo, é isso que a gente quer, levar informação para ajudar, favorecer, né, que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida. Doutor Migovski, a gente tem essa informação aí, né, o caso aí do Aedes aegypti e as doenças que ele provoca explodindo no Brasil novamente, né? Números que superam em muitos números de anos anteriores. Isso é uma surpresa? Por que esses números estão crescendo tanto? Não é surpresa, né? Infelizmente, as medidas de prevenção de combate à dengue, zika, chikungunya e outros vírus transmitidos pelo Aedes aegypti, ela tem segue como se fosse por cólicas. Vem aquela cólica de movimento, vem aquele movimento, daqui a pouco deixa de ter. Então, se você quiser realmente evitar essas enfermidades provocadas por mosquitos, tem que ter sequência e frequência. Há de se falar sobre esse assunto sempre, né? Quando veio a pandemia da Covid-19, se deixou de falar em dengue, zika, chikungunya, e o mosquito continua aí. Hoje, a gente faz medidas de prevenção com sequência e frequência, incorpora isso no dia a dia do brasileiro. A gente, a cada ciclo de 2, 3 verões, vai ficar contabilizando dor, sofrimento, morte, que seria evitável se cada um fizesse a sua parte no combate ao vetor. Isso porque, Celeste, 80%, pelo menos, dos criadouros do Aedes, que é o bioterrorista com asas, né? Esses criadores estão na casa das pessoas. Ou cada um de nós passa a ser o seu agente sanitário da sua própria casa, ou a gente vai ter sempre problema, infelizmente. Eu sempre me pergunto, né, porque quando a gente fala numa maior visibilidade de números, sempre a gente tem uma informação de que é porque está se controlando mais, é porque está se informando mais. Mas essa explosão que a gente vê, né, dos números agora, tanto da zika quanto da chikungunya, em relação a, por exemplo, 2021, isso é crescimento real ou é porque, como o senhor até já falou, no período da pandemia, no período mais forte, tudo era Covid, né? Tudo era Covid. Não existia mais outra doença no Brasil. Então, de repente, a gente vê um comparativo agora, a gente se assusta, mas eu, sinceramente, me pergunto, aliás, eu lhe pergunto, né, se esses números eles são reais, né? Ou foi porque a gente acabou não controlando tanto quando devia? Pois é, inclusive é provável que alguns casos de Covid, de dengue, zika, chikungunya, tenha caído na conta da Covid, porque havia até um certo, infelizmente, interesse no escândalo envolvendo a Covid e deixando de lado outras enfermidades. Eu não acho que houve uma redução dos casos. O que pode ocorrer, isso é fato, Celeste, é que
Por exemplo, se você tem o estado do Rio de Janeiro sendo afetado esse ano, digamos, 2023, 2024, no ano que vem vai dar uma certa tranquilidade. E só vai ter problema daqui 3, 4, 5 anos, quando o novo vírus da dengue começar a circular, e esse vírus não circulou há pouco tempo. Porque o vírus da dengue, zika, chikungunya, vem, faz uma disseminação plena na população, todo mundo que é suscetível acaba adoecendo naquele período, e no verão seguinte a tendência é ter um número menor de casos, e que alguns gestores públicos puxam para si a redução dos casos, dizendo nós combatemos, no ano passado teve tantos casos, esse ano teve menos. Menos por competência ou por coincidência, ou por falta de circulação do vírus, ou até mesmo por falta de notificação. Eu não acho que nós entramos naquela fase de remissão por competência. O que seria remissão da doença por competência? Quando há um combate efetivo ao vetor. Se você tem muito mosquito e não tem doença, desculpa, isso não é competência, isso é sorte de não ter um vírus novo circulando. E aí, daqui a pouco a gente vai ter de novo. Então, é por isso que é importante cada um fazer a sua parte, combater o vetor e parar com os mitos dizendo que o mosquito só prolifera em água limpa. O mosquito prolifera em qualquer água parada. Qualquer água parada serve de criador do mosquito. Então, cada um tem que ser o seu próprio agente sanitário, tem que diminuir o problema, até porque, infelizmente, essas doenças como dengue, zika, chikungunya e febre amarela e a própria Covid são doenças que se confundem. E é possível que as pessoas cometam um erro, diagnóstico, os médicos cometam um erro e não trate esse paciente da melhor forma que deveria tratar. Então, lembrar que tem tratamento e que você deve buscar um atendimento médico para saber se é uma virose ou outra, já que todas se parecem bastante. Todas se parecem bastante, né? Essas doenças elas são provocadas pelo mesmo mosquito. E como é que a gente faz para diferenciar? O que que diferencia uma dengue de uma chikungunya, a febre amarela? Talvez a gente até tenha uma noção mais precisa disso, né? Mas dengue, chikungunya, zika, quais são os diferenciais mais gritantes delas? É engraçado, né, que se parecem muito, Celeste, e para você ter o diagnóstico preciso, deveria recorrer a exames complementares com o intuito de dar o diagnóstico de certeza. E, às vezes, o diagnóstico ele é retrospectivo. O que seria isso? Eu vi um paciente, dei o diagnóstico de dengue, não tinha nenhum recurso laboratorial para dizer se era um vírus ou outro, achei que pelo quadro clínico inicial era dengue, depois de 2, 3 semanas, aquele paciente continua com dor nas articulações, nos joelhos. Aí eu digo assim, cara, esse caso que eu achei que fosse dengue, eu acho que pela persistência das dores nas juntas, está mais com cara de chikungunya. E aí eu posso dar o diagnóstico. Ou, quando eu tenho numa rua, num bairro, por exemplo, 20, 30 casos confirmados de dengue, por exemplo, os casos subsequentes, é provável que seja dengue também. Então, você pode se basear na clínica, e nem sempre é possível, ou em dados epidemiológicos, quando você sabe que aquele vírus está circulando naquela região. Mas cá entre nós, Celeste, certeza mesmo, só pedindo os exames de sangue, que vão, no momento inicial, detectar o próprio vírus, ou depois de 2, 3 semanas, no que a gente chama de sorologia, para detectar a presença de anticorpos contra aquele vírus que a gente achou que a pessoa tenha tido naquele momento de 2, 3 semanas. Então, o diagnóstico de certeza só mesmo com o exame complementar. E aí, quando houve um diagnóstico, por exemplo, de dengue, e que o tempo mostrou que podia ser outra coisa, e mediante o exame, mostrou que era outra coisa, se registra a dengue e se registra a outra doença, por exemplo. Isso. Então, na verdade, a gente vai ter um número que ele pode estar prejudicado. Não é para ninguém relaxar com essa questão, né, com esse entendimento, mas ele pode estar mascarado pela falta de um diagnóstico correto. Pois é, a vantagem, assim, se por um lado você tem a desvantagem que a clínica não aponta para qual vírus é o causador, é o vilão daquela história, a gente sabe que o inoculador desse vírus é o mesmo mosquito. Então, assim, na desconfiança, vamos combater e lembrar que como o mosquito ele faz o criadouro geralmente perto ou dentro dos nossos quintais, das nossas casas, eu brinco dizendo que a fêmea do Aedes, que é ela que pica, né, a gente, ela que transmite o vírus,
A fêmea faz dos nossos tornozelos o restaurante dela e das nossas casas a maternidade dela. Então, assim, é possível que esteja ali. Então, é concomitante à suspeita da dengue, zika, chikungunya ou qualquer outro vírus transmitido pela fêmea do Aedes, a gente tem que buscar os criadouros, porque se um apareceu doente, é possível que outras pessoas adoeçam. E alguns quadros, infelizmente, eles podem evoluir para óbito. É o caso da dengue, que frequentemente mata, a chikungunya também pode matar, e no caso do Zika vírus, é o cometimento de grávidas. E aí a coisa toma uma outra complexidade, porque o vírus chikungunya, o vírus da Zika, o Zika vírus, ele não só é transmitido pela fêmea do mosquito, mas da gestante para o seu bebê e do seu companheiro para ela. Também é uma doença sexualmente transmissível. Então, num contexto de circulação do vírus da Zika e a mulher estando grávida, ou esse marido vai ter que usar também, tentar evitar, minimizar o repelente do mosquito, vai ter que ficar de olho, e se continuar namorando de um jeitinho mais avançado, ele teria que obrigatoriamente usar a camisinha, preservativo, para evitar que ele transmita o vírus via sêmen para essa mulher grávida. Então, assim, a prevenção do Zika vírus passa pela mulher usar repelente apropriado, que o obstetra vai prescrever, assim como o combate ao vetor na sua redondeza, e o varão tem que também tomar os seus cuidados, né? Porque senão pode ter esse tipo de contaminação também. E é bem complicado mesmo. Queridos, olha, a gente está conversando aqui com o doutor Edmilson Migovski, né? É o infectologista, o doutor Edmilson Migovski, que tem trabalhado aí na saúde do Brasil de uma maneira muito efetiva, e a gente conversando aqui sobre essa questão, né, da dengue, chikungunya, zika e febre amarela, que é um assunto que vem preocupando muitos brasileiros, porque a gente tem aí, pelas informações dos órgãos de saúde, uma explosão de casos dessas doenças aqui no nosso país. Doutor Edmilson, por que o combate do mosquito é tão difícil? E essa questão da Organização Mundial de Saúde, inclusive, está dizendo que, olha, a gente tem que ir para além das campanhas. As campanhas são muito importantes, mas a gente tem que ir para além das campanhas. É preciso usar outros recursos mais estratégicos de combate ao mosquito. É interessante isso. Se você pensar, por exemplo, nos Estados Unidos, o sul dos Estados Unidos tem o Aedes, tem condições climáticas favoráveis. E qual é a grande diferença do sul dos Estados Unidos para o Brasil? Lá o fornecimento de água é regular. Lá a população está melhor orientada. Lá ninguém precisa ficar armazenando água em locais improvisados. Então, você tem aqui no Brasil um crescimento urbano desordenado, você tem, infelizmente, saneamento básico que deixa muito a desejar. Aqui você não tem fornecimento regular de água, a coleta de lixo se faz de uma forma apropriada e também a população não está melhor orientada. Então, nós temos aqui, infelizmente, todos os ingredientes para que você tenha sempre problemas relacionados com o mosquito, enquanto que os Estados Unidos, que tem um clima favorável, não. E aí são os pontos principais. Por isso tem que ser mesmo, claro que tem agora uma nova vacina para a dengue, aí você pode até, de repente, desenvolver essa vacina. Teve uma outra vacina antes, mas não deu tão certo assim. Existe uma outra vacina, já presta a ser licenciada no Brasil para dengue, me parece uma vacina melhor, mas os outros vírus, como chikungunya, zika, não tem vacina ainda. Então, o combate ao vetor permanece sendo a medida mais efetiva, mais barata, né? Já que não só vai evitar a dengue, mas vários outros vírus que são transmitidos por essa fêmea do mosquito. Então, olha, Celeste, é sequência, frequência, educação e um canal de comunicação como vocês têm aqui no nosso canal, né? E a gente vê, né, essa dificuldade de controlar o mosquito, quer dizer, que depende de cada um cuidar do seu espaço, é uma coisa que depende realmente de cada um de nós, né, para a gente poder combater e minimizar toda essa questão da proliferação do mosquito, mas
Mas, por exemplo, assim, o próprio Ministério da Saúde, o que precisaria fazer a mais para garantir, não sei, dá para erradicar o mosquito Aedes aegypti? Talvez seja esse o erro que vem sendo cometido, né? A gente pensa em dengue, pensa no Ministério da Saúde, quando, na verdade, o Ministério da Saúde ele acaba segurando a consequência da incompetência de outros departamentos / ministérios. Né? Por exemplo, se você faz um movimento de fornecimento regular da água, se você faz um movimento de educação, de saneamento básico, a consequência é a redução da dengue e de outros vírus. Você viu que eu não falei em nenhum momento do Ministério da Saúde. São os outros ministérios que vão trabalhar. Enquanto a gente estiver dando foco no combate à dengue, só no Ministério da Saúde, a gente vai incorrer no mesmo erro. E tem um detalhe, né? Que quando eu falei dos fatores humanos, ambientais, mas tem a questão da natureza. Os predadores de mosquito quais são os principais? Morcego, ele tem um hábito noturno. Sapo, hábito noturno. A perereca ou a lagartixa fica no telhado, no teto das casas, também é noturno. Então, o mosquito Aedes ele tem um hábito diurno, ele é do dia, ele não é da noite. Ele não é da farra da noite, ele é durante o dia. E ele é intradomiciliar. Então, ele é diferente do pernilongo. O pernilongo vem da rua, pica você e volta para a rua. A fêmea do Aedes pica você e fica na tua casa. Então, ela fica naturalmente mais protegida do que os outros mosquitos. E aí ela acaba sendo mais eficiente também. E é um mosquito muito bem adaptado ao Brasil, ao ambiente, ao calor, ao acúmulo de lixo. Então, a gente tem que olhar, né, tirar o antolhos, né, do que o cavalo costuma usar, e abrir uma visão mais ampla e envolver outros ministérios. Enquanto a gente fala só do Ministério da Saúde no combate à dengue, zika, chikungunya, a gente vai estar com um combate pouquíssimo efetivo. Tá certo. A gente acaba sempre esperando, né, que a solução venha de um determinado ponto, e a gente está falando de um processo que precisa da atenção de todos. Quero lembrar para você que o Conversa Pública você pode assistir pela Rede Boas Novas de televisão, você pode assistir pela Rádio Boas Novas, você pode assistir pelos canais do YouTube e também em podcast. E aí fica lá e você pode assistir quantas vezes você quiser e tirar as suas dúvidas e buscar o esclarecimento daquilo que, de repente, passou um pouco despercebido. Quando a gente ouve novamente, a gente vai tendo atenção aos detalhes, né? E pode buscar informações que vão fazer diferença no nosso dia a dia, como essa questão da gente cuidar do nosso quintal, cuidar da nossa casa, cuidar da nossa vida, para ajudar a combater o mosquito que está trazendo tantas enfermidades aí para o nosso povo. Doutor Migovski, o que são os tais insetos autolimitantes e quais são as vantagens em relação aos métodos já utilizados de se usar esse? Você acaba fazendo com que esses insetos sejam incapazes de procriar. É como se você tem um tipo de bactéria que você pode contaminar os mosquitos, e com esse tipo de introdução você acaba fazendo com que a fêmea não prolifere tanto. E é uma bactéria que passa de uma cria para outra, quer dizer, na verdade há uma contaminação entre eles. Então, essa é um método natural e que, de certa forma, vai ajudar. Espero que esse mosquito que vem se adaptando tão bem ao nosso meio ambiente não se acostume, né, e consiga superar isso. Mas essa seria uma medida bem interessante, que foi introduzida no Rio de Janeiro, foi feito isso em alguns bairros da Ilha do Governador e em Niterói também, e até onde eu pude saber, tomar conhecimento, os resultados foram bem interessantes em minimizar o impacto da doença, né, da transmissão da doença pelo Aedes aegypti. Esse surto, vou chamar assim, né, do mosquito, ele é mais localizado em alguns estados do Brasil, quer dizer, a gente tem agora um tempo, né, de necessidade de atenção, porque o calor do verão, as chuvas constantes, parece que são elementos aí que favorecem muito mais o surgimento do mosquito, mas ele é mais localizado em algumas regiões do Brasil? Pode ser que nesse momento, sim, mas você lembra que às vezes, qual é o estado? Minas Gerais, digamos, eu não sei nesse momento quais são os dados, assim, Minas Gerais, Mato Grosso e Rio de Janeiro.
daqui a pouco vai ser São Paulo, Recife e Salvador, ou Bahia. Como o país tem dimensões continentais, você, embora fale os casos do Brasil, pode ter certeza que isso vem ocorrendo em estados ou cidades. Esse ano, daqui a pouco é outra cidade e assim por diante. Porque, assim, é interessante, quando você vê os casos ocorrendo no Rio de Janeiro, daqui a pouco começa a pipocar em São Paulo e em Minas Gerais, ou quando começa lá, daqui a pouco aqui. Então, aquele estado que hoje tem números favoráveis em termos de dengue, infelizmente não pode relaxar, porque pode ser que esteja com menos casos, porque já teve problemas no ano passado, 2 anos atrás, e não houve tempo ainda hábil daquela população renovar, nascer novas crianças, crianças que nasceram depois da última epidemia, são crianças virgens de contato. O que vai acontecendo é que nos estados e cidades onde esse problema vem ocorrendo com frequência, as principais vítimas são as que menos podem fazer por elas, que são as crianças. Então, passa a ser uma doença de criança. Não estou dizendo que, é claro que quando chega um vírus novo, como foi o Zika vírus, todo mundo era vulnerável. A partir do momento que o vírus vem e espalha, se dissemina para próximo de 100% da população, as pessoas vulneráveis são aquelas pessoas que nasceram depois da última epidemia. Então, você acaba tendo muitas vítimas crianças, o que, de certa forma, é bom no caso da Zika vírus, porque, pelo menos, não acomete adolescentes e adultos em idade fértil, não vai mais acometer gestantes. A tendência é essa. Por isso que o Zika vírus, Celeste, nós identificamos o problema aqui da microcefalia, né, da criança que nascia com problema, embora fosse um vírus descrito há mais de 7 décadas na África, não tinha esse relato de microcefalia. Teve aqui, porque na África, como esse vírus circula direto, as crianças são afetadas uma vez e não mais na idade fértil. Então, esse problema não era observado. Então, se as pessoas não estão preocupadas com elas próprias, se preocupa pelo menos com as crianças, que não têm como combater o vetor, porque elas não têm informação e condições físicas para isso, né? Nem juízo e informação para isso. Então, nós, adultos, podemos fazer mais por nossas crianças, e é combatendo o vetor dentro das nossas casas. Perfeito. A gente já está caminhando para o final do nosso programa, infelizmente, e eu queria que o senhor dissesse, tipo assim, quais são as características que, ao serem percebidas, a gente deve, né, procurar uma assistência médica, deve recorrer ao médico, deve buscar algum tipo de orientação. E também não deixar de dizer se caseiramente a gente tem alguma coisa a fazer que seja importante como primeiros socorros. Caseiramente, tem coisas que às vezes são fantásticas, principalmente na prevenção. É o que a gente chama de medicina do estilo de vida, que prima por atividade física, gerenciar estresse, bons relacionamentos, não abusar de drogas lícitas ou ilícitas, pessoas que bebem demais, por exemplo, se prejudicam, dormir bem, comer bem, ou seja, a medicina do estilo de vida faz com que as pessoas tenham uma competência imune melhor do que as pessoas que negligenciam esses pilares da medicina do estilo de vida. Então, ter um estilo de vida saudável ajuda muito amanhã depois, caso você tenha contato com um desses vírus. Usar um antitérmico também é bom, não pode ser qualquer antitérmico. A gente sabe que o AS, ácido acetil salicílico, o aspirina e dengue não combinam. Ingerir bastante água é muito importante, sucos naturais também é muito importante, e buscar atendimento médico, porque para essas viroses, alguns médicos optam por determinadas drogas que têm ação antiviral para vários vírus, né, dentre eles da dengue, zika, chikungunya e até mesmo a Covid-19. Só que para o tratamento ser mais efetivo, tem que ser o tratamento imediato. Por isso que é muito interessante você ter o diagnóstico de imediato, porque o outro vírus que confunde, Celeste, é também o vírus que causa a gripe. Então, é muito complicado. Já vi situações das pessoas falarem que estavam com dengue e era meningite. Então, assim, é importante que a pessoa busque atendimento médico, estiver com febre, mal-estar, dor no corpo, e, paralelo a isso, ingerir bastante líquido, não abusar de antitérmico, né, e buscar atendimento médico tão logo seja possível. Doutor Edmilson Migovski, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui conosco, sempre trazendo informações tão preciosas para a gente, viu? Eu que agradeço.
É muito bom você abrir esse espaço das boas novas, porque a gente possa trazer informação de qualidade e aí sim minimizar dor, sofrimento, sequelas e morte. Muito obrigado mesmo. É essa a nossa meta. Obrigada mais uma vez ao senhor e obrigada a você também, que participou conosco aqui do Conversa Pública. Até a próxima. Até.